porque você vai descer com a sua providência. Aleluia. Assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Palavra poderosa, amém. No momento de nós dizimarmos e ofertarmos na casa do Senhor com alegria. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Semana passa rápido, chega na sexta-feira, está tudo quebrado, né? A única coisa que a gente pede para Deus é nos dar força para a gente adorar o Senhor. E Ele dá. Pensa num Deus maravilhoso. Além de dar força, a semana inteira Ele dá livramento. Só nos resta glorificar cada dia mais o nome do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Todos já sabem? Diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Amém? Deus, irmão, colocar a vossa Bíblia no teu assento. Você que tem seu dízimo, você que tem a sua oferta, você que hoje não tem nada, você já é uma oferta ao Senhor. Mas se é uma oferta, que você seja uma oferta, eu também estenda as tuas mãos. Estenda a sua mão profetizando na tua vida alegria. E você que está desempregado, que é uma porta de emprego, nós servimos um Deus onde o impossível é para nós, que a gente acha que as coisas é impossível, mas o Deus que nós servimos, o impossível para nós se torna pequenino antes aos olhos do Senhor. Fechando nossos olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um privilégio de estar aqui na tua casa para te adorar. Mas é um momento também de nós dizimarmos e ofertarmos na tua casa com alegria. Aqui estão teus filhos, ó Pai, aqueles hoje que têm e aqueles que não têm, Senhor, mas vieram primeiramente adorar o Senhor. Papai, que a tua palavra repreenda o migrador, o portador, o destruidor, Senhor.
nosso irmão Diácono Gustavo, agora vai servir a mesa da igreja. Aproveitar também esse momento, cumprimentar todos os visitantes, todos que nos visitam nesta noite. Como que a igreja quer receber os irmãos que nos visitam? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Sinta-se em casa, na casa do Pai. Na casa do Pai, o povo de Deus tem liberdade. Amém? Vamos orar. Vamos apresentar a vida do Diácono Gustavo. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Senhor, nosso Deus. Ó Espírito Santo, Pai, continua falando conosco. Ó Senhor, nesse momento, eu apresento a Ti, meu Pai, a vida do Diácono Gustavo, meu Deus amado. Ó Espírito Santo, usa ele para falar com a Tua igreja, meu Pai, para falar com cada um, meu Deus amado, porque Tu usa quem quer, da maneira que quer, meu Deus. Confiamos em Ti, meu Senhor Jesus Cristo, que a palavra que sai desse altar, meu Pai, é o Senhor, meu Pai, quem começa. Usa ele, meu Pai, esse vaso, meu Deus, que ele possa derramar o Teu azeite na Tua casa, meu Deus. E é isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. E a igreja aplauda ao Senhor, meu Pai. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, amém? Eu desde já não poderia começar este momento sem glorificar o nome de Deus e dizer que Deus é bom, que Deus ele é fiel. E eu queria dizer aquilo que Davi disse: grandes coisas fez o Senhor e por isso estamos alegres. Quantos podem celebrar a Deus comigo nesta noite? Quantos podem dizer que Ele é fiel? Quantos podem dizer que Ele ainda faz, que Ele ainda é o mesmo hoje e eternamente? Quero ser grato a Deus, grato ao pastor Arthur, a liderança, a pastora Jennifer, que Deus possa continuar abençoando a igreja grandemente. Meus irmãos, Deus ele já tem falado aqui, mas todas as vezes que eu subo neste altar, eu falo que Deus ele tem mais para falar. E Deus ele fala com quem está na casa. Se você está na casa, é porque Deus quer falar contigo. E se você chegou até aqui, pode ter certeza, se você jogou no altar, lançou no altar de mão vazia, você não vai sair. Peço para que a igreja, aproveitando que a igreja está de pé, peço para que a igreja abra comigo a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. A gente vai fazer a menção do versículo 7 até o versículo de número 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo de número 7 até o versículo de número 9. Quantos acharam? Vou estar lendo para não tomar tempo, porque diz assim a palavra de Deus: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Foi dado o quê? Um espinho na carne. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Repita comigo: a minha graça te basta. Você pode se aceitar glorificando o nome de Deus, dizendo que Ele é bom. Meus irmãos, eu tinha alguns esboços preparados para esta noite. Só que, como já foi dito aqui, Deus ele fala da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer e usa quem quer. Eu
Eu confesso que eu não iria pregar sobre 2 Coríntios capítulo 12. Eu estava com outro texto preparado, mas Deus ele falou fortemente ao meu coração que tem gente que está questionando a Deus e perguntando por que ele não tira o espinho. Falar de Paulo não é uma tarefa fácil, até porque Paulo, dentro do Novo Testamento, sem nenhuma dúvida, ele foi um dos maiores revolucionários das Sagradas Escrituras. Os historiadores afirmam que Paulo ele é responsável por escrever 13 cartas. Cartas essas que são chamadas, ou melhor dizendo, conhecidas como cartas paulinas. E falar de Paulo não é uma tarefa fácil, porque a gente não está falando de qualquer um. Paulo era o tipo de cristão ou de apóstolo que ele tinha autoridade naquilo que ele pregava. Ele tinha autoridade naquilo que ele ensinava. E segundo o próprio Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo de número 15, que antes dele nascer, Deus já havia separado e o chamado para a obra missionária. Então, já dá para entender que falar de Paulo não é uma missão fácil, porque Paulo, como eu já disse, dentro do Novo Testamento, Paulo foi um dos maiores revolucionários do Novo Testamento. Paulo ele tem 80% de participação no Novo Testamento. É interessante observarmos que no capítulo de número 12, Paulo ele vai relatar de uma experiência que ele teve com Deus. É interessante, meus irmãos, porque Paulo, quando ele escreve a carta de 2 Coríntios, Paulo ele escreve para debater com aqueles que estavam questionando o seu apostolado. Paulo ele escreve porque diz a Bíblia e diz o texto que naqueles dias, naqueles momentos, naquele tempo, o povo, a igreja de Corinto, estava aceitando qualquer evangelho, estava aceitando qualquer mensagem, estava aceitando qualquer pregação das boas novas. E Paulo, como eu já disse, Paulo ele era zeloso pela igreja, Paulo ele era zeloso pela palavra de Deus, Paulo ele era zeloso com as Sagradas Escrituras. Paulo ele debatia, ele defendia a palavra de Deus com aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. É interessante observarmos que no capítulo 11, Paulo ele escreve e ele diz para os irmãos de Corinto: eu peço para que vocês me suportem mais um pouco, porque Paulo ele pegava no pé. Quando se tratava de doutrina, Paulo ele pegava no pé, porque Paulo ele construía, ele edificava a igreja e vinha os falsos apóstolos, e de boa vontade, de boa maneira, com facilidade, a igreja de Corinto estava aceitando aquele evangelho que não transforma, aquele evangelho que não liberta, aquele evangelho que enche o nosso ego, mas não enche a nossa alma, aquele evangelho que eu posso dizer que é pregado nos dias de hoje por alguns lugares por aí, aquele evangelho que não liberta, aquele evangelho que de alguma maneira ele não transforma, porque o próprio Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade que Jesus estava dizendo era a própria palavra dele. Então já dá para entender que a verdade, quando é verdade, ela é tirada daqui, a verdade que liberta, ela é tirada daqui, a verdade que liberta, ela não é tirada de outros lugares, ela é tirada da Bíblia. É interessante porque Paulo, por mais que ele teve muitas experiências ao decorrer do seu ministério, mas Paulo ele faz questão de contar
essa experiência que eu acredito que dentro da Bíblia, o único que viveu isso foi o apóstolo João, quando foi arrebatado até o terceiro céu. O primeiro céu que é as estrelas, que é as nuvens, o segundo céu que é as estrelas, os planetas, e o terceiro céu que é onde a gente vai. É interessante porque Paulo, no capítulo 11, ele dá alguns sermões aos irmãos de Corinto, porque naquele tempo tinha gente pregando um evangelho, como eu já disse, distorcido, e ainda, além de ser distorcido, era um evangelho que não gerava arrependimento, mas gerava soberba. É por isso que Paulo, no capítulo 11, ele defende o seu apostolado. Aí ele começa a falar de algumas experiências que ele viveu. No versículo 22 do capítulo 11, ele fala: são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São ministros de Cristo? Eu também sou. Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes, recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1, fui 3 vezes fatigado, com varas uma vez fui apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rios. Paulo tinha autoridade naquilo que ele falava. Paulo ele tinha autoridade naquilo que ele ministrava. Não é que nem os evangelhos de hoje, que a gente vem para a igreja e ao invés de sair cheio da palavra, sair cheio da graça, a gente sai vazio. Paulo fala: eu tenho motivo, se eu quisesse, para ficar soberbo. Eu tenho motivo, se eu quisesse, para me ensoberbecer. Até porque Paulo, em Atos capítulo de número 9, quem chama Paulo é o próprio Cristo. E alguns confundem que o ministério de Paulo começou no capítulo 9 de Atos. Só que segundo Gálatas capítulo 1, versículo 15, Paulo ele já era escolhido. Por mais que ele agia com ignorância, como servo de Deus, ele já era escolhido. Ele já era separado. E eu preciso que você entenda. Meu Deus. Eu estou fazendo essa introdução para que você entenda que na igreja de Corinto estava tendo esse distorcimento da palavra da verdade. E Paulo ele fala no capítulo 11, no versículo 16: eu tenho motivo se eu quiser ficar soberbo, eu tenho motivo se eu quisesse me ensoberbecer, mas eu não quero. Aí no capítulo de número 12, Paulo ele dá continuidade naquilo que ele está dizendo no capítulo de número 11. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, eu passarei as visões e revelações do Senhor. E alguns dizem que essa revelação que Paulo passa em 2 Coríntios capítulo 12 foi a experiência que ele teve em Atos capítulo 9. Até pode ser. Só que o que eu quero que você entenda é que Paulo, ele não era aquele tipo de cristão soberbo. Paulo, ele não era aquele tipo de ministro soberbo. Porque por mais que ele pregasse, por mais que ele edificasse a igreja, por mais que ele levantasse a igreja, ele sabia que tudo era para Deus, que tudo era por Deus e que tudo era para Deus. Aí no capítulo número 12, ele fala: se é necessário que me glorie, então vamos lá. Eu vou passar para vocês a revelação que eu tive. Aí no versículo 12,
2. Eu conheço o homem. Paulo ele fala aqui em terceira pessoa. Paulo ele está falando dele mesmo. Eu conheço o homem em Cristo, que há 14 anos atrás ele foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, mas ele foi arrebatado. E eu quero que você entenda um ponto, o primeiro ponto da ministração de hoje. É interessante porque Paulo, ele fala dessa experiência que ele teve, mas o que me chama a atenção é que essa experiência que Paulo teve com Deus não foi um ano atrás, não foi 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás. Paulo ele é bem explícito quando ele fala foi há 14 anos atrás, porque é interessante, porque Paulo ele foi marcado de uma experiência tão profunda que foi impossível esquecer daquele dia. O que eu estou querendo te dizer é que se você já foi marcado por Deus, não adianta você fugir. Se você foi marcado por Deus, não adianta você querer retroceder, porque aonde você for, se você não falar, as marcas vão falar por você. Foi há 14 anos atrás. Eu costumo dizer, uma vez marcado por Deus, para sempre marcado por Ele. A experiência que Paulo teve foi tão profunda ao ponto dele não esquecer, ao ponto de passar 14 anos e ele lembrar detalhe por detalhe. Porque quando a gente é marcado de verdade pelo Evangelho, porque quando a gente é marcado de verdade pela palavra de Deus, pode vir o vento, mas a marca não vai sair. Pode vir o naufrágio, mas a marca não vai sair. Pode vir a porta fechada, mas a marca não vai sair. A marca verdadeira nunca sai. É por isso que tem hora que você está na rua, tem hora que você está no teu trabalho, tem hora que você está na tua escola, não sei onde você está, ou por onde você anda, e as pessoas perguntam, você é cristão? É porque elas olham para você e vê marca, elas olham para você e vê a diferença, elas veem aquilo que lá fora o mundo não tem, a marca de Cristo. Aí no capítulo 12, no versículo 2, porém ele fala dele mesmo em terceira pessoa, ele fala que foi arrebatado até ao terceiro céu. Aí no versículo 3, eu sei que o tal homem, se no corpo, Paulo está falando, eu não sei se foi no corpo físico. Aí Paulo fala, sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei se foi em espírito, não sei, Deus o sabe. Aí no versículo 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, a quais não é lícito ao homem referir. Aí Paulo fala, de tal homem eu me gloriaria, de tal coisa, de tal experiência como essa, eu me gloriaria se eu quisesse. Aí ele fala, de tal coisa me gloriaria, não porém de mim mesmo, porque em mim não tem nada, porque em mim não tem nada de bom se Jesus não estiver, porque em mim não existe nada de bom se o Espírito de Deus não estiver. Você pode ter aparência, você pode ter status, você pode ter nome, mas se você não estiver, não tiver o Espírito da verdade dentro de você, você vai ser apenas mais um. Aí no versículo 6, pois se eu vier a me gloriar, não serei louco, porque direi a verdade. Presta atenção, Paulo ele teve essa experiência com Deus, sim ou não? Ele teve. E essa experiência que Paulo teve foi há 14 anos atrás. É o primeiro ponto.
O segundo ponto que eu quero que você entenda é que depois da revelação que Paulo teve, veio o Espírito. Depois daquilo que Paulo ouviu e viu e testificou, veio o Espírito. E não adianta você falar que não tem o Espírito, porque você tem. Porque todos nós temos um espinho para não ficar soberbo. Todos nós temos alguma pedra de tropeço para que não venhamos empinar o nariz, para que não venhamos esquecer que é Ele que faz, que é Ele que salva, que é Ele que liberta, que é Ele que transforma, que é Ele que pode. Eu não posso nada. Quem pode é Ele, quem faz é Ele, quem tem a mão é Ele, quem tem a chave que abre, quem tem a chave que fecha é Ele. Eu não tenho nada, você não tem nada. Paulo recebe a revelação 12 anos atrás. Esse é o primeiro ponto. Aí depois que Paulo recebe essa revelação, vem o espinho. Porque todas as vezes, André Matias, ele tem uma frase que me chama a atenção. Ele disse: a soberba e o homem de Deus não combinam. Não adianta você querer ser quem você não é. Deus te chamou assim e é do jeito que Ele quer. Matias fala aqui: o homem de Deus e a soberba não combinam. Aí ele fala: todas as vezes que Deus quiser usar um homem, Ele vai esmagar o primeiro, Ele vai deixá-lo em pedaços primeiro. Porque se Deus não fizer isso, você acha que é você que faz, você acha, é que naquela frase que diz por aí: se eu não pregar o culto não rola, se eu não tocar Deus não desce na casa. Eu quero te falar uma coisa, do fundo do meu coração e com todo respeito, Deus não precisa de ninguém, é você que precisa dele, é você que precisa da graça, é você que precisa que Ele faça por você. Então, fica do jeito que Deus te chamou. Fica do jeito que Deus te chamou. Para de querer imitar quem está lá fora. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque a gente está vivendo uma era que a gente quer imitar todo mundo, mas não quer imitar Jesus. Que a gente quer imitar todo mundo que está lá fora, mas não quer imitar aquele que morreu na cruz do Calvário. Segundo ponto: o espinho vai ter. E fica tranquilo, porque o espinho é para te preservar. Porque se você ficar soberbo, não dá. Satanás caiu por conta da soberba. Ele disse em seu coração: eu vou subir e me assentarei acima do Altíssimo, serei semelhante a Ele. Só que ninguém é semelhante a Deus. Deus não tem cópia, Ele é inigualável. Não existe outro igual a Ele, que faz o que Ele faz, que opera do jeito que Ele opera, que cura do jeito que Ele cura, que abre porta do jeito que Ele abre, que sabe libertar do jeito que Ele liberta, que sabe levantar o homem do jeito que Ele levanta. Versículo 7: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza da revelação, foi-lhe posto um espinho na carne. E os estudiosos dizem, não se sabe exatamente que espinho era esse. Alguns dizem que esse espinho na carne de Paulo era alguma doença que ele tinha em seu corpo. Martinho Lutero, ele diz que este espinho que Paulo tinha na carne, ele define que esse espinho que Paulo tinha era a perseguição constante dos judeus, dos
que destruíam a verdade que Paulo ensinava. Não se sabe exatamente que espinho que era esse, mas dá para saber que o espinho foi colocado por causa da revelação que Paulo teve. Aí no versículo 7, para não me ensoberbecer com a grandeza da revelação, foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Se Deus tirar o espinho, você se perde. Se Deus tirar o espinho, você sai do propósito, você sai da rota. Aí no versículo 8, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Dá pra gente entender. Se Paulo pede para ti é porque machucava. Se Paulo pede para tirar é porque doía. Se Paulo pede para tirar e ele ora insistentemente para que Deus o removesse, é porque o incomodava. Paulo ora a primeira vez, Deus diz: eu não tiro. Paulo ora a segunda vez, Deus diz: eu não tiro. Aí Paulo ora a terceira vez e Deus fala: eu não tiro, Paulo, mas agora eu vou fazer uma coisa. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando você está fraco que você é forte. É quando você diz que não quer que Deus quer. É quando você fala: eu não vou pregar, que Deus fala: é hoje que eu quero te usar. É quando você diz que, é quando você fala: eu não toco mais, eu não prego mais, eu não lavo mais o banho numa igreja, eu não limpo mais a igreja. É aí que Deus quer te usar, porque quem muito quer ser usado, Deus não usa. Porque quem tem chamado faz isso, ó. Corre. Só vai tirar o espinho, mas fica tranquilo, não vai faltar a graça dele. Não vai faltar a graça dele para te sustentar. Não vai faltar a graça dele sobre a tua casa. Não vai faltar. Ele sabe que dói, ele sabe que incomoda, ele sabe que machuca, mas ele não pode tirar. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém que achou ele. Deus está falando com alguém que diz: Senhor, mas por quê? Por que tem que ser assim? Faça a tua obra, eu sou fiel. Por que este espinho o Senhor não tira? Por que o Senhor não remove? Porque Ele não pode tirar. Ele quer te preservar, Ele quer te guardar. Ele não pode tirar o espinho. Porque o que Deus tem com você é muito grande. O que Deus tem com você
precisando de um. Às vezes a gente prega que Deus restaura, precisando que Ele restaure alguém. Às vezes a gente vem para o culto quebrado. Aí no versículo 8, por causa disso eu orei 3 vezes ao Senhor. Me incomodou, então eu orei. Eu pedi ao Senhor, mas Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí, você sabe qual é o significado de aperfeiçoamento? Deixar na medida, deixar no tamanho certo, deixar na medida certa, nem mais largo, nem mais comprido, é da medida certa. Ele teve essa experiência com Deus, Deus precisava colocar o espinho. Aí Paulo fala: tira, Senhor, não tira, Paulo, mas a minha graça não vai voltar na tua vida, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus estava querendo dizer para Paulo: Paulo, quando você está fraco, você me busca mais. Quando você não sabe mais o qual recurso buscar, você entra no teu quarto e me busca, porque o meu poder se aperfeiçoa. Ele te deixa na medida que eu quero, ele te deixa no tamanho que eu quero. Porque, Paulo, você não pode ficar soberbo. Eu vou repetir: o que eu tenho com você, Paulo, é muito grande. O que eu tenho com você, Paulo, vai ter que ter um espírito, vai ter que ter um mensageiro de Satanás para desbofetear, para que você não diga eu que faço, para que você não diga só eu que posso. Fique em pé comigo. Billy Graham, ele define a graça de Deus como a graça que salva, a graça que liberta, a graça que pega o pior ser humano do mundo e investe. Só a graça faz isso. Porque eu estou pregando aqui para gente que já foi rejeitada. Eu estou pregando aqui para gente que na infância já foi rejeitada pelo pai e pela mãe. E Deus manda eu dizer: por mais que você foi rejeitado na tua infância, eu não te rejeito. Pode uma mãe se esquecer de um filho, mas eu não me esquecerei de ti. Feche os seus olhos. Fica sabendo que por mais que ele não tire esse espinho, não vai faltar a graça dele. Eu tenho um espinho, eu tenho um espinho. Eu já orei a Deus pedir: mas Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Esse espinho me coloca no chão, me deixa no chão. Você que tem complexo de inferioridade, às vezes esse é o teu espinho.
se preocupa, Ele vai te ensinar a conviver com isso. Abre teu coração. Esquece o mundo. É só você e Ele agora. É Ele e você. Você e eu. Eu peço para que a igreja levante a mão. Eu profetizo
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus